Receba a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria nós podermos estar aqui nesta noite para juntos glorificar e exaltar o nome de Jesus, sabendo que Ele é bom, sabendo que a tua bondade e misericórdia ela dura para sempre, né? Sabemos que estamos aqui não é porque somos bons, mas é porque Jesus é bom, né? Sabemos que a graça com a sua infinita misericórdia nos alcançou e não estamos aqui nesta noite porque pregamos muito ou porque cantemos demais ou porque temos algum mérito, né? Nós só estamos aqui por causa de Jesus o Cristo, né? Ele que nos escolheu, então a Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória e a Ele também seja dado todo o louvor, né? Os irmãos que me conhecem, eu falo para os irmãos que eu gosto de pregar mais na rua, né, irmãos? Irmãos de rua, os irmãos viram que a gente fez um trabalho aqui, né, pastor? Foi muito benção e eu gosto de pregar na rua, mas tem uma frase que eu carrego comigo, que escolhido não tem escolha, né, irmãos? É Jesus que chamou, então é Jesus que se responsabiliza, né? Ao pastor desta igreja, muito obrigado, viu, pastor, por esta oportunidade, por poder confiar na gente. Eu trago um abraço do pastor Gerson Tavares a essa congregação, meu supervisor. Que Deus continue abençoando o Senhor, a tua família, a tua casa, tá? Deus abençoe. Deus abençoe também o conjunto. Vocês estão lindos e lindas, né? A liderança também. Obrigado, viu? Pela oportunidade. Meu cunhado e o meu sobrinho que está comigo também. Deus abençoe. Fiquei feliz em ver o tio da Sara ali, né? Glória a Deus, né? Pela tua vida. Nem tem como. Você é a cara do Tom, né? Não esconde nada. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por você que veio também, tá? Lucas, Deus abençoe, tá? Meu amigo, quando o Lucas era do Bandeira, o Lucas era o Paulo e eu era o Timóteo, irmãos. Nós íamos, né, sacudindo. Deus abençoe os nossos companheiros. Esses dias eu fui no churrasco com os irmãos lá e eu fui convidado. Aí o Lucas falei, Lucas, não tem carne, eu não comprei carne ainda. Aí ele pegou e falou, não esquenta a cabeça, não, vem do mesmo jeito. Aí eu cheguei lá e não comprei carne e fiquei assando a carne, né? Isso é muito bom, mas glória a Deus a todos os nossos companheiros dessa congregação, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua esposa também, Lucas. Vamos ler o texto, 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo de número 3, versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga eu preciso ler mais a Bíblia. Glória a Deus. E se você não achou, mas estiver com o dedo em outro capítulo e versículo, o Espírito Santo está vendo, tá bom? Fica lá segurando aí, abre e não achei, né? Então, se você não achou, Escola Bíblica Dominical amanhã. E se você quiser ficar bom de Bíblia, Escola Bíblica Dominical é a melhor arma para que você fique afiado com a tua espada. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Você se assenta?
glorificando o nome de Jesus? Queridos e queridas, quando nós olhamos para esta carta que o apóstolo Paulo ele está escrevendo ao jovem Timóteo, esse Timóteo, ele é conhecido como discípulo do apóstolo Paulo. A palavra de Deus ela vai nos mostrar que agora, por intermédio desta carta que Paulo está escrevendo a este jovem, ela tem um propósito nessa segunda carta. Na primeira carta, o Paulo tem por bem instruir ao Timóteo como pastor da igreja que está em Éfeso. Mostrar a ele como que faz para lidar com os diáconos, faz para lidar com os presbíteros, faz para lidar com os homens e mulheres casadas da igreja. E assim o Timóteo, na base de um jovem de 30 anos, ele está agora tomando conta, posse da igreja que está em Éfeso, tendo que cuidar dela. A primeira carta que o apóstolo vai escrever a ele é para com que ele instrua a igreja. Nesta segunda carta, a instrução do apóstolo agora já não é mais para a igreja. A segunda instrução do apóstolo Paulo é para o Timóteo. Por qual motivo que o Paulo vai escrever ao Timóteo? O motivo que o Paulo vai escrever a Timóteo é que ele entende que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Então, no final da sua partida ou no final da sua carreira, ele está com o intuito de escrever a Timóteo. Ele sendo o escritor desta terceira carta, se nós formos olhar, porque a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve pastoral é a primeira Timóteo. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve pastoral a Tito. Terceira carta que o apóstolo Paulo escreve pastoral é essa, a Timóteo. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele está preso em Roma pelo judeu. Nessa segunda carta, por volta de 64 a 67 depois de Cristo, Paulo ele está agora na casa de Carpo e de repente sai a notícia que Paulo ele é alguém que faz parte do incêndio que aconteceu em Roma. E vão o prender, e esta carta que o apóstolo Paulo vai escrever, ela é rápida, porque a partida dele também pode ser rápida. Ele é sentenciado ao mártire e agora ele só está esperando acontecer. Antes de morrer, ele escreve a Timóteo o que Timóteo deve fazer, como que o Timóteo deve se comportar. Quando nós olhamos para a vida deste Timóteo, quando ele era um jovem, quando ele era um menino ainda novo, no capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vai mostrar que quando Timóteo chegou na cidade, quando Paulo chegou na cidade, o Timóteo já era crente. Quando o Paulo chega no ambiente onde o Timóteo está, o Timóteo já é conhecido como um discípulo. E quando você vai ler a Bíblia, você pergunta: discípulo de quem? A Bíblia vai dizer que a sua mãe é Eunice e a sua avó Eloide, as duas mulheres eram crentes. E a Bíblia vai nos contar e vai nos dizer assim que o Timóteo tinha um pai que era grego e não era crente. Olha que você vai ver que para decisões de partida ou decisões de escolha da sua vida, tem coisas que vai depender de você e não vai depender de Deus. Tem coisas na tua história que não vai depender de Deus, vai depender de você. Porque o Timóteo tinha a mãe Eunice, a avó Lloyd, que era crente, mas o pai não era crente. E é tão interessante que esta mãe e esta avó, ela moram, mas elas conseguem pegar o que tem nela e colocar na vida do Timóteo. Elas conseguem pegar o que tem nela e colocar na história do Timóteo. Então, quando Paulo chega na cidade, ele é filho de crente. Isso é muito interessante, pastor. Por qual motivo? Porque ele não é só filho de crente, mas o bairro que Timóteo mora, a cidade conhece, o bairro conhece que ele é crente. Por qual motivo? Porque ele canta nos adolescentes do Vista Alegre? Não. Que eles cantam nos adolescentes da igreja? Não. É por qual motivo que a cidade conhece? É porque ele está dentro da igreja, mas ele dá testemunho de cristão. Oh, glória a Deus!
Isso é importante demais. A cidade conhece, o bairro conhece, todo mundo conhece que o Timóteo, trazendo para nós, congrega na Assembleia de Deus, se fosse no dia de hoje. Mas quando o Timóteo estava andando fora da Assembleia de Deus, alguém olhava e dizia: ele é crente, ele é cristão, ele é um menino. Olha para você ver, ele não é velho não, ele é novo ainda, é menino, mas ele está andando e alguém está olhando e está dizendo: tem Deus na vida deste menino, tem Deus na vida deste rapaz. Este rapaz é diferente. Por quê? Porque o Timóteo cantava hino aqui, mas cantava hino na rua. O Timóteo dava glória a Deus aqui, mas dava glória a Deus na rua. O Timóteo estava na internet aqui, mas estava na internet na rua. E quem olhava o Timóteo dizia: ele tem testemunho, ele não canta hino aqui, lá fora canta funk. Ele não canta hino aqui e lá fora, não. O que o Timóteo é aqui dentro, ele também é lá fora. O Timóteo é crente. Timóteo é crente. Timóteo é crente. Aqui dentro ele pula no poder, mas lá fora ele não dança pagode, não. Não, Timóteo passava na rua e as pessoas viam o Timóteo. Porque o Timóteo, ele estava no bairro, mas ele estava separado do mundo. Porque você pode pensar e dizer: eu sou jovem, ainda eu tenho que mudar daqui. Não, você não tem que mudar do lugar que você está. É o lugar que você está que tem que ser mudado. É bom cantar aqui, é bom participar da festa aqui, é bom tudo isso. Mas coisa melhor é alguém olhar para você e dizer: você é cristão, né? Você é crente, hein, Timóteo? E sabe, a avó, a mãe, ensinou ele a ser cristão. Porque, graças a Deus aqui não, mas lá pro lado do setor nosso, algumas mães não ensinam a ser cristão. Algumas mães obrigam a ir para a igreja. E obrigar a ir para a igreja não é ser cristão. Porque o Timóteo estava dentro da casa, e eu gosto da Bíblia, que quando Paulo chega, ele já é discípulo. De quem? Da mãe e da avó. E deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Vai apertar, mas segura. Será que seu filho pode olhar para você e dizer: eu sou igual a minha mãe? Será que seu filho pode dizer: eu sou igual a minha avó? Será que seu filho pode olhar para você igual? Sou igual o meu pai. Não, mas o meu pai é lá do mundo. Meu pai toma cachaça, meu pai fuma, meu pai usa... Não, mas o Timóteo diz: uma coisa que eu não quero para minha vida é ser igual ao meu pai. Não, eu vou ser igual a minha mãe, eu vou ser igual a minha avó, eu vou ser diferente. Diferente. Não é porque às vezes você não tem um pai que faz ou... alguém da família que não faz, a escolha é sua. A escolha é sua. A atitude é sua. E é tão interessante que a avó e a mãe ensinou o Timóteo a ser crente dentro de casa. Isso aqui é lindo, Lucas. Sabe por quê? Porque quando nós vamos olhar para Deuteronômio, capítulo de número 6, Deus vai dizer sobre a lei dele, sobre a palavra dele. Aí ele chega nos pais e diz assim: ó pais, oi, pega os teus filhos. Faz o quê? Pega a palavra de Deus. E dá para os teus filhos comer. Que horas? De manhã, quando eles acordarem. Ata nos braços deles, por onde eles andar, a palavra de Deus. De tarde, quando for almoçar, pega a palavra de Deus, coloca na mesa. Quando eles forem dormir, coloca a palavra de Deus. Coloca como testeiro na vida deles também, a palavra de Deus. Porque o filho, o jovem, o adolescente, ele só vai ter força por intermédio da palavra de Deus. Ele só vai ser transformado pela palavra de Deus, a palavra de Deus. E sabe uma coisa que eu gosto de Deus? É que Deus diz assim, ó: pega tudo e também coloca nos umbrais da porta. Por qual motivo? Para que quando o teu filho chegar na tua casa, eles entendam que dentro dessa casa tem a palavra de Deus.
Deus estava mostrando e dizendo, por intermédio da palavra de Deus, quando ela está na vida do teu filho, quando ela está na vida da tua família, quando vocês almoçam com a palavra de Deus, quando vocês vão dormir tem palavra de Deus, quando você levanta tem trabalho de Deus, tem palavra de Deus, por onde os teus filhos andar, está atada neles a palavra de Deus, coloca como testeira a palavra de Deus. Deus está mostrando, pela palavra de Deus, os teus filhos estão protegidos, pela palavra de Deus, os teus filhos estão sustentados, aí vem o jovem dizendo, ó Senhor, como pode o mancebo andar reto no teu caminho? Ele diz, eu escondi a palavra de Deus no meu coração. Para quê? Jovem, você só vai pecar se você não tiver a palavra de Deus. Ah, eu sou fraco. Todas as vezes que você se limitar com fracasso, eu venho com a resposta para você dizendo, é falta de palavra. Porque a palavra é como vitamina. Ela não deixa o pecado tomar conta da sua vida, mas ela te livra do pecado. Ela não deixa te tomar, ela te dá fortaleza para vencer. Porque a partir do momento que nós fazemos parte de tudo que nós estamos fazendo, mas quer viver dentro da igreja como um mundano, nós vamos viver aqui e ser apenas qualquer um. Mas a pergunta de Deus para nós desta noite é, você quer ser qualquer um ou você quer estar aqui e quer ser diferente? Não precisa o pastor falar nada para você. Não precisa o seu líder falar nada para você. Não precisa ninguém da igreja falar nada para você. Como que eu vou descobrir isso? Leia a palavra de Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quanto tempo da sua vida você tirou para ler a Bíblia essa semana? Pastor Jonathan, eu estudo e não tenho tempo. Vou apertar. Quanto tempo você jogou Free Fire essa semana? Quanto tempo você ficou no Instagram essa semana? Quanto tempo você ficou no Facebook essa semana? Se você pegar o seu celular e colocar quanto tempo você se desgastou sobre aquilo, eu tenho certeza que tinha pelo menos uns 15 minutos para você ler a palavra de Deus nessa semana. Mas tem coisa na nossa vida que não é que a gente não faz. Tem coisa na nossa vida que não é prioridade. E a palavra de Deus precisa ser prioridade! Prioridade! Palavra de Deus precisa ser prioridade! Palavra de Deus precisa ser embasamento. Palavra de Deus precisa ser tudo nas nossas vidas. A Eunice olhou e falou, você vai ser crente, mas você não vai para a igreja só quando eu obrigar você não. Deus vai ter que ser gerado dentro de você, rapaz. O Espírito Santo vai ter que ser gerado dentro da sua vida. Eu não tenho tempo, pastor Jonathan. Eu não consigo. Pastor Jonathan, não vai. Eu estou querendo, mas tem algumas coisas que não vão depender de Deus. Tem algumas coisas que vão depender da gente. Você lembra qual foi a última vez que você orou pedindo para o Espírito Santo te batizar? Você lembra qual foi a última vez que você orou para que o Espírito Santo de Deus te enche? Você lembra qual foi a última vez que você despertou da madrugada? Porque às vezes nós não temos tempo na madrugada, mas nós ficamos nas redes sociais a madrugada inteira e nós vamos dormir já está amanhecendo. Porque a internet ou o meio do celular, ou às vezes o dorama, tem mais conta na sua vida do que o Espírito Santo. Se você pegar uma série de dorama que você assiste tanto tempo, tantas horas, se você pegar ela, você já tinha lido a Bíblia até a metade desse ano. Se você fosse colocar o tanto que você assiste dorama, esse tanto. O Timóteo, que a Bíblia está falando dele, ele era um jovem, um adolescente, crente. Crente. Eu gosto de alguma situação, principalmente que eu tenho sobrinhos, e eu vejo lá os meninos passando na rua, pastor, vamos jogar Free Fire, entra lá, entra lá, entra lá, entra lá, entra lá, entra lá. Aí entra aquele monte de gente. Eu fiquei pensando, imagino, já pensou se esses adolescentes, crente, chegasse e falasse assim, ó, entra lá no quarto e ora de lá que eu vou orar daqui. Entra lá no quarto que eu vou orar daqui. Enquanto você estiver orando de lá, pede para Deus me batizar aqui, que eu vou começar a orar daqui para Deus te batizar lá. Não. O problema hoje, como pastor de igreja, eu digo,
obrigar o filho a vir. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se o seu pai estiver obrigando você a vir, fala para ele que você vai parar de vir porque ele está te obrigando. É verdade. Fala assim, pai, eu não quero ir mais não porque o senhor está me obrigando. Eu vou e não sinto nada, eu vou, a minha vida é a mesma, eu vou, porque eu sei que tem muito jovem que pega 18, 17, 19 anos, depois que ele pega a idade dele, ele vaza da igreja. Por qual motivo? Porque o pai só obrigou. Mas a Bíblia nunca ensina pai e mãe a obrigar nada. A Bíblia diz ensina, ensina. Aqui tem Espírito Santo, aqui tem batismo, aqui tem cura, aqui tem renovo, aqui tem fortalecer, aqui tem. Se você quer, tem, aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Pai, você lembra a última vez que você sentou com teu filho falando do Espírito Santo na mesa? Mãe, você lembra a última vez que você foi conversar com a tua filha sobre a presença de Deus? Você já contou para o teu filho qual foi o dia que você foi batizada no Espírito Santo? Você já contou como foi sua conversão? Você já contou sobre o seu Deus? Ou ele só é alguém que está fazendo parte da igreja, mas não conhece o Deus que você serve? Deixa eu melhorar isso daqui para a gente entender. Tinha um sacerdote que tinha 2 filhos. O nome de um era Rofini e o nome de outro era Finéias. Eles estavam dentro da igreja fazendo o que era errado. E o pai estava sentado na cadeira. O pai estava sentado na cadeira. E o filho fazendo o que é errado e o pai sabia. De repente a notícia vai agravando e o pai não se levanta. O pai não se levanta e a notícia vai agravando. De repente, quando a notícia agrava, aí a notícia vem e o pai diz, por que vocês estão fazendo isso? Por que ele está falando? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão desse jeito? Por que vocês estão vivendo nessa vida? Olha tudo que está acontecendo. Vocês têm roubado a oferta. Tá bom, antes dele se posicionar, não, ele voltou e sentou na cadeira de novo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus levantou um homem que não tem nem nome. Diz assim, ó, sua casa vai cair ali. E sabe qual é o pior de tudo? Lucas, não é por causa dos filhos. Antes de Deus cobrar o filho, Deus primeiro cobra o pai. Pode ler lá o texto para você ver. Antes de Deus cobrar o filho, Deus primeiro cobra os pais. Aí, de repente, gera um transtorno no coração de Eli. Aí o Eli agora já está sentado, aí Deus dá a visão para Samuel, confirmando a mesma coisa. Samuel se levanta, versículo de número 4, a Bíblia vai dizer assim, que os filhos de Eli foram sair e saíram sem a presença de Deus. O que aconteceu? Os filisteus pegaram a presença de Deus e levaram embora. E o que acontece? Acontece que eles não estavam valorizando, e aquilo que eles não valorizam, eles perdem, e os filisteus levam embora e morrem os 2 filhos de Eli. Aí, quando os filhos morrem, o pai está sentado na cadeira do mesmo jeito. E a notícia de morte, porque perdeu a presença de Deus por causa do pai, que não se posicionou, a mesma cadeira que o pai estava sentado e não se levantou, foi a mesma cadeira que ele caiu para trás e morreu. A mesma cadeira que o pai estava sentado e não se posicionou, ele levantou, foi a mesma cadeira que ele caiu para trás e morreu. Nós, como os pais espirituais, nós precisamos se posicionar como sacerdote que não permite os nossos filhos ficar dentro da igreja de qualquer jeito. Mas vamos para esse texto aqui, de Timóteo. Ele chega, ele está aconselhando o Timóteo, ele está chamando o Timóteo. E é tão interessante que a Lloyd Eunice preparou o Timóteo para viver dentro de casa. O Paulo, quando encontra o Timóteo, ele vai preparar o Timóteo para o ministério. Eu não sei, líderes, a pergunta que eu faço para mim como pastor de igreja é a mesma pergunta que eu faço para você. Será que alguém que está com você, ele tem vontade de ser um pastor de igreja ainda? Será que ele tem vontade de ser um missionário ainda? Será que ele tem vontade de ser um dirigente de igreja? Será que as meninas que estão, será que ela tem vontade de ser esposa de um pastor? Será que ela tem vontade de ser uma regente? Será que ela tem vontade de ser uma missionária? Será que ela tem vontade de ser um evangelista? Ou ela só tem vontade de cantar no grupo? Você já perguntou isso para quem está com você? Porque o Timóteo, quando Paulo encontra o Timóteo, a Eunice e a Lloyd segura o Timóteo dentro de casa como cristão. Mas o Paulo agora vai chamar e pegar ele para o ministério. Porque o Timóteo consegue ver o Paulo consegue ver que o Timóteo tem chamada. E o que o Timóteo sai da casa e o Paulo leva com ele e vai começar a investir. Porque você, como pai, quando posiciona o teu filho
para ser ou para o chamado de Deus, você pode ficar tranquilo que Deus vai pegar alguém, vai colocar um Paulo na vida dele para se cumprir o que Deus quer. Mas a pergunta é, será que seu filho quer? Porque hoje nada contra e é bom, tem que fazer faculdade mesmo, tem que estudar mesmo, tem que fazer tudo isso mesmo, é bacana. Mas e o chamado de Deus nas nossas vidas, na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes, na vida dos mais novos da igreja? Será que ainda eles querem ou eles nem querem saber mais? O texto ele nos dá liberdade para dizer sobre isso, porque o Paulo pega o Timóteo da casa e diz, agora ele vai andar comigo, ele vai aprender comigo, ele vai viver comigo, e chegou uma hora que o próprio Deus, junto com Paulo, ele abre as portas do ministério e agora o Timóteo é o pastor da igreja. O Timóteo agora está liderando com 30 anos de idade, por quê? Porque ele é alguém que estava dedicado sobre isso. Ele era alguém que estava empenhado para isso. E agora? Ele é o discípulo do Paulo. Ele é alguém que está interessado nas coisas de Deus. Ele é alguém que está envolvido nas coisas de Deus. Ele é alguém que está dedicado às coisas de Deus. E não precisa você me responder, mas a pergunta que eu faço, qual é o tamanho da sua dedicação sobre as coisas de Deus? É o tema que foi escolhido. Mas quando nós olhamos para o tema que foi escolhido, nós precisamos olhar para trás da situação e entender o que fez acontecer isso. Nós precisamos olhar para trás e entender o que a Bíblia está querendo dizer sobre isso. E o que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver um Timóteo querendo alguma coisa com Deus. Porque não tem como nós estarmos aqui dentro com a cabeça lá fora. Não tem como nós estar aqui dentro querendo que acabe logo para com que nós vivemos. Não. Você pode perguntar para tua mãe, você pode perguntar para tua avó, você pode perguntar. E eles vão dizer para vocês como que era no tempo deles. No tempo deles, se você voltar um pouco para trás, o culto passava do horário, mas não era por causa de oba-oba, não. Era porque o Espírito Santo se manifestava e tinha batismo todos o culto. Se você for perguntar para tua mãe, sua mãe vai contar a história de pessoas, ou tua avó, ou teu pai vai contar a história de pessoas que foi curada de câncer, que foi curada de AIDS. Aí você pensa e diz assim, mas por que não acontece mais nada? E a pergunta que eu faço como pastor de igreja, um novo pastor ainda, como que tem sido os nossos posicionamentos sobre isso? Porque às vezes tinha um pregador na nossa época que não tinha uma boa eloquência, não tinha uma teologia, não tinha uma exegese, não tinha nada disso. Mas ele passava o dia inteiro orando para acontecer alguma coisa. E eu não acredito que nós somos uma geração fraca. A única coisa que eu consigo acreditar é que nós não somos fracos. Eu consigo entender que às vezes falta mais dedicação da nossa parte. Fraco não. Eu acredito que às vezes falta alguma prioridade nas nossas vidas. Por quê? Porque quando nós vamos olhar para a vida do filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai dele, mas o coração não estava no pai. O que manda não é estar aqui, o que manda é onde está seu coração. Ah, foi embora. Para você ir embora daqui, a única coisa que te faz ir embora é onde está seu coração. Porque ele morava dentro da casa do pai, mas ele estava com o coração fora. Estava olhando para as baladas de fora, olhando para as coisas de fora. E se você depender da Assembleia de Deus para mudar alguma coisa aqui por causa de você, nós não vamos mudar. Nós não vamos colocar tambor preto, nós não vamos colocar luz preta, nós não vamos colocar fumaça, nós não vamos colocar pisca-pisca, porque o que sustenta nós ainda está aqui. Não, aqui não é balada, não, aqui não é bagunça. Não, o que sustenta nós aqui ainda é a palavra de Deus. Palavra de Deus! Se o mundo quiser, eles que sejam mudados pela gente. Mas a gente não vai ser mudado por eles, não. Nós continuamos na palavra. Domingo de manhã tem escola bíblica dominical. Palavra. Seu líder se esforça para isso. A igreja se dedica para isso. Mas o que Deus quer de nós não é ser melhor do que ninguém, mas ser diferente. Às vezes você não está dirigindo nenhuma igreja ainda,
Às vezes você não está liderança de nada ainda porque você é um jovem. Mas na escola que você chega, alguém diz, tem Deus na vida dessa menina aí. Aonde alguém chega, diz, tem Deus na vida desse rapaz aí, eu quero ficar do lado dele. Não, tem Deus na vida desses adolescentes, eu quero ser igual a esses adolescentes. Não, eu quero viver o que esses adolescentes estão vivendo. Eles não bebem, eles não fumam, eles não ficam, eles não falam um monte de coisa, mas eles têm uma alegria e chegar perto de vocês e dizer, que alegria é essa? Essa é a alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo de número 1, no versículo de número 4, Paulo vai dizer, trazendo à memória a fé que tem em você, uma fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Eloide, depois na sua mãe Eunice, e agora habita em você. Passou, transmitiu. Tem uma fé que foi transmitida. O menino é novo, mas a fé é grande. Porque o que manda não é o seu tamanho, a sua idade, o que manda é o que tem dentro de você. Não, eu vou dizer de novo, o que manda não é que você é um adolescente, o que manda é o tamanho da fé que tem dentro de você. Não é verdade? Está na hora de você começar a pedir para Deus experiências. Está na hora de você pedir para Deus coisas sobrenatural. Está na hora de você sair da mesmice ou do acomodismo. Está na hora de você querer mais de Deus, mas não para ser influenciado, mas aonde você chegar, alguém querer ser igual a você. Porque tem muita adolescente que está se cortando, tem muita adolescente que está se matando, tem muita adolescente que está querendo morrer. Mas quando você chega cheio de Deus, aquilo que era para ser morte gera vida por causa de você. Glória a Deus. Timóteo, dentro de você tem uma fé não fingida. Aí ele vai continuar dizendo para Timóteo, e se alguém milita, no capítulo de número 2, no versículo 5, ele diz, ninguém que milita se embaraçar com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Paulo está dizendo, ô Timóteo, você se alistou para o exército de Cristo. E sabe que Deus quer, Timóteo? É que não se embarace. Não fique com ninguém, se é novo, se dedica, não fique escondidinho aí sem ninguém saber de nada, não fica se embaraçando com as coisas dessa vida não. Aí ele vai continuar dizendo e ele diz, ô Timóteo, tem mais, desperta o dom de Deus que é em ti. Olha isso. Ô Timóteo, Deus colocou algo dentro de você. Todos aqui, a maioria, acredito, dos adolescentes, pode estudarem de manhã, né? E é difícil acordar de manhã, não é? Não é? Como que você acorda? O que você faz? Acorda sozinho? Coloca o despertador. Aí o Paulo está dizendo, ô Timóteo, desperta o que está morto, parado dentro de você. Ô Timóteo, desperta aquilo que Deus começou em você. Corrigindo a palavra, não estava morto, não estava parado. Desperta o dom que Deus colocou em você. Como que eu desperto alguma coisa que Deus colocou dentro de mim? Fazendo. Se você não fazer, não tem como você despertar. É tipo assim, se estava dormindo dentro de Timóteo, Timóteo, começa a fazer que vai acordar. Timóteo, começa a trabalhar que vai aparecer. Timóteo, começa a se envolver, que desperta o que Deus colocou dentro de você. Desperta o que Deus colocou dentro de você. Desperta o que Deus... Aí ele continua dizendo, capítulo de número 2, versículo 5, procura apresentar diante de Deus, aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, procura apresentar diante de Deus como obreiro. Olha, como obreiro. Timóteo, procura apresentar diante de Deus como obreiro. A pergunta é, e não precisa você me responder, como que você tem se apresentado diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Se Deus olhar para mim, para você, Ele pode olhar e dizer, tem uma obreira minha aí, tem um obreiro meu aí. Ou alguém olhar para você e vai dizer, é igualzinho o Neymar. É igualzinho o Ronaldinho Gaúcho. Nossa, ele é igualzinho a fulana de tal da novela. Você viu o cabelo? Não. Para Timóteo ele diz, procura apresentar como alguém que Deus vê aprovado. E todas as vezes que nós temos que querer alguma coisa da nossa vida, o homem pode dizer para as meninas, nossa, como que vocês são tão bonitinhas, como que vocês são tão lindinhas. Para os meninos, nossa, as meninas dizendo, vocês são gato demais, vocês são tão lindão, ok. Tudo isso é bom, receber um elogio, é uma coisa que a gente não rejeita. Mas a pergunta é, e qual tem sido o elogio de Deus para a tua vida? Como que Deus tem te visto? Como que Deus tem te enxergado? Será que Deus está olhando para você e diz, tá bacana, eu te aprovo. Tá bacana, é assim mesmo que eu te quero. Tá bacana, é isso aí, na escola. É isso aí mesmo, é legal. Porque Deus é tão interessante que quando Ele vai criar o Adão, Ele pega com as tuas mãos do barro e constrói.
e depois que ele faz o homem da sua construção do barro, ele assopra o fôlego de vida. Porque Deus não é um ser que faz as coisas pela metade. Ele coloca as digitais do lado de dentro, mas ele coloca o fôlego do lado de fora. Deus está mostrando, está dizendo, eu quero que você pareça comigo não só do lado de fora, mas do lado de dentro também. E nem só do lado de dentro, mas também do lado de fora. Lado de dentro e lado de fora. Lado de dentro e lado de fora. Se você quer ser aprovado diante de Deus, gera dor, gera dificuldade, gera luta, gera lágrima, gera tudo isso. Mas que nós perdemos tudo nas nossas vidas que nós podemos perder. Mas uma coisa que nós não podemos perder é Deus do nosso lado. Porque a pior vergonha do homem e da mulher, do jovem e do adolescente, é obter sucesso onde Deus não colocou. É você receber aplausos aonde Deus não quer que você esteja. É você receber elogios sobre aquilo que Deus está reprovando. É você receber aquilo que Deus não quer. Timóteo procura apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Capítulo de número 3, ele vai dizer, sabendo isto, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá as amantes de si mesmo. Eu estava vendo sobre todas as qualidades de defeito que é colocado aqui. Nós vamos olhar 17 pessoas, 17 defeitos, homens avarentos, preçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes pais e mães. Tudo isso está escrito aqui, mas ele vai chegar para Timóteo e ele vai chegar no tema e vai dizer assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de que tens aprendido. Olha, então ele está dizendo, Timóteo, você não vai aprender, você já aprendeu. Você não vai aprender, você vai aprender. Você não vai aprender, você já aprendeu. Tu permanece naquilo que você aprendeu. Eu gosto da Bíblia porque Lucas vai dizer no capítulo de número 11 que os discípulos não sabiam orar. Mas ele chegou em Jesus e diz assim, Jesus nos ensina a orar como João ensinou seus discípulos. É interessante isso, Lucas, porque ele diz, Jesus nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos também a orar. O problema não é não saber, o problema é não querer aprender. O problema não é não saber, o problema é não querer aprender. Os discípulos não sabiam orar. Vergonhoso? Não, porque eles pediram para aprender. Vergonhoso é não querer aprender e viver do jeito que está. Agora o Paulo diz para Timóteo, e tu, porém, Timóteo, permanece no quê? Naquilo que você aprendeu. O que o Timóteo aprendeu? O que tem sustentado Timóteo? O que tem dado força a Timóteo? O que tem dado graça a Timóteo? É o que ele tem aprendido, que desde a tua meninice sabe as sagradas... Oi? Que desde a sua meninice o Timóteo sabe o quê? Então Timóteo era adolescente e lia a Bíblia. Desde a sua meninice você já lia a Bíblia. E você lendo a Bíblia, você aprendeu a Bíblia. Então, pela Bíblia, você não muda, Timóteo. Você permanece naquilo que você... Quando você lia a Bíblia, Timóteo, você aprendeu com a Bíblia. Timóteo, quando você era novo, você lia a Bíblia, agora como jovem você lê a Bíblia. Timóteo, a sua vida foi leitura de Bíblia, Timóteo. Você nunca deixou, então agora tu permanece naquilo que você aprendeu. Aí agora nós entendemos e diz, por que eu não sei nada da Bíblia? Pergunta para mim, por quê? Vai, diz, por quê? Porque você não lê. Eu não sei nada da Bíblia, não sabe mesmo, não lê. É tão interessante que quando nós pegamos um celular, né, principalmente esse iPhone, aí como que você faz para aprender a mexer, se você não sabe? Fuça. E você fuça ainda nem onde você sabe. Aí é tão interessante que você pega o celular da sua mãe, ou do seu parente, ou do seu irmão, para você aprender a mexer mais rápido. Aí você entra lá no YouTube e o YouTube te ensina. Você entra lá no Google, o Google te explica. Aí o que você faz? Você procura. Agora a Bíblia não. Ah não, é muito chato. Ah não, é muito difícil. Vou deixar fechada. Ah, não quero nem aprender. E você vai ver que hoje as criancinhas, para elas ficar quietinhas na igreja, o que as mães fazem? Oi? Oi? Mãe, quando você era novinha e você chorava, tinha celular? E por que você dá celular pro seu filho?
Por que você dá celular pro seu neto? Timóteo, tu permanece naquilo que você aprendeu. O que eu aprendi? Ler a Bíblia. Ah, eu não sei nada, eu quero ser um jovem mais. Lê Provérbios, quantos capítulos? 31. Se eu ler um por dia, você vai meditar, vai ficar bom, vai entender, vai ser diferente, vai ser enraizado, vai ser crente, vai ser... É a palavra de Deus. Eu não sei, mas também nem entra lá no Google, nem pergunta para nada, não vê uma pregação... Como você consegue aprender a mexer no iPhone de um dia para o outro e não consegue ler um capítulo da Bíblia de um dia inteiro ou para o outro? Timóteo, quando você era menino, quando você era adolescente, quando você era novo, você lia a Bíblia. Permanece. Continua lendo a Bíblia, Timóteo. Não para de ler a Bíblia, Timóteo. Se gaste lendo a Bíblia, Timóteo. Fica com a Bíblia, Timóteo. Fortalecido na Bíblia, Timóteo. Sustentado na Bíblia, Timóteo. Os líderes, é difícil a gente fazer um devocional, não é? Complicado, né? É difícil marcar um devocional às vezes. Marcar um dedo! Todo mundo some. Por que será? A nossa geração que está vindo precisa amar a Bíblia. Nós, dos dias de hoje, nós precisamos amar a Bíblia. A Bíblia ela vai dizer que você tem que ser batizado no Espírito Santo. A Bíblia ela vai mostrar e vai dizer para você não se conformar com o mundo, mas ser diferente. Era o que estava acontecendo na vida de Timóteo. Ah, mas eu estou dentro da igreja. Quando nós olhamos para a vida do Daniel ou para a vida do pródigo, é duas comparações que a gente faz que mexe com a gente. Porque o Daniel está na Babilônia, mas a palavra está no coração dele. Ele não bebe do vinho e não come do manjar. O pródigo está dentro da casa, mas dentro dele já tem o vinho e também já tem o manjar, já tem a prostituição. O Daniel na Babilônia consegue vencer porque ele tem a palavra dentro dele. E o jovem dentro da casa com o pai da palavra não consegue ter vida. O Daniel, ele está na Babilônia e não se corrompe. Por quê? Está dentro da Babilônia, mas a palavra está dentro dele. E o pródigo, dentro da casa, mas com a palavra fora dele. E o Paulo está dizendo para Timóteo, tu permanece naquilo que você aprendeu. Na sua meninice, não era ninguém que ficava lendo palavra para você. Era você que lia, abria a Bíblia. Porque isso aqui me deu um temor no meu coração quando eu estava lendo. Porque o Paulo ia morrer. Aí eu fiquei pensando assim comigo, o Paulo ia morrer, mas o Timóteo está crente. A pergunta é, não para te pôr medo, se a sua mãe, ou o seu líder, ou alguém da sua casa morrer, você vai desviar da igreja? Porque o Paulo estava dizendo, continua. A Bíblia mostra que nós vamos ser arrebatados. A Bíblia mostra que os mortos ressuscitarão primeiro. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja que tem o poder de Deus. Nós somos a igreja que somos diferentes. Nós somos a igreja que tem que ser cheia do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você há. O que você aprendeu, Timóteo? Lê a Bíblia. Ah, eu não sei ler a Bíblia. Às vezes nós não dizemos isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí a pergunta é, você tenta? Coisa boa, a melhor coisa que você vai fazer para o seu pastor, para o seu líder. Melhor coisa é não deixar ele dormir querendo saber da Bíblia. Se você não deixar o seu pastor e o seu líder não dormir por causa da Bíblia. Pastor, eu li, não entendi.
Líder, eu li e não entendi. Eu quero, enquanto eu não entender isso aqui. E tem hora que tem algumas coisas que a gente não entende, o que a gente tem que fazer? Chorar. Porque quando a gente chora, Deus se revela. Ou quando a gente só chora, Jesus se revela. Eu gosto tanto de João, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Quem que foi lá no túmulo? Os primeiros, João e Pedro. Entraram lá dentro do sepulcro e não encontraram Jesus lá, né? Não encontraram Jesus lá. Aí olharam, aí voltaram para casa, tristinho. E não fizeram mais nada e voltaram para casa. De repente Maria está no jardim e Maria está chorando. Aí Jesus encontra Maria chorando. Porque quem não chora, Jesus não aparece. Agora quando você chorar, faz Jesus se revelar a você. Oh, tá bom, mas vamos lá. Aí os homens estão lá cuidando da situação e sabe o que é o interessante? Os homens que estão cuidando do corpo de Jesus recebem propina para dizer que roubaram o corpo de Jesus. Ele chega com a mensagem mentirosa porque roubaram o corpo de Jesus e receberam grana. Aí recebendo grana eles não pregam a verdade e pregam a mentira. O que tem de pregador hoje que mudou a mensagem por causa da propina? Aí Jesus encontra Maria chorando. Aí Jesus diz, eu não vou te dar propina, mas eu vou te dar mensagem. Prega a verdade, prega a verdade. Fala que eu tô vivo, fala que eu tô vivo. Não. Nós temos que ser pregadores, nós temos que ser líderes, nós temos que ser pessoas que choram e tem a mensagem do céu. Nós perdemos a propina, mas não perdemos a mensagem. Oh, glória a Deus! Aleluia! Pegou propina e não chorou. Não pegou propina e pegou a mensagem. É tão interessante que quando Adão e Eva pecam, aonde? No jardim. Ele se esconde porque eles não choram. Agora Maria está no jardim e faz Jesus aparecer. Se Deus não chama Adão e Eva, ele estava escondido até hoje. Agora quando encontrou Maria chorando, porque ela queria encontrar o corpo do mestre. Meio loucura dizer isso. Mas a pergunta é, qual foi a última vez que você chorou procurando ele? A Bíblia nos dá menção para dizer isso. Qual foi a última vez que você chorou encontrando ele? Porque para chorar gera tempo. Para chorar você não quer sair dali. Para chorar enquanto você não encontrar, você não para. Chorando enquanto ele não se... E às vezes eu olho para mim e olho para a situação, não está dependendo nada de Deus, está dependendo da gente. Não está dependendo nada de Deus, está dependendo da gente. Se nós entender isso, São Cristóvão vai ter que quebrar. Se nós entender isso, vai ter que quebrar lá, vai ter que derrubar tudo. Se nós entender isso, vai ter que destruir com tudo. Se entender isso, não tem como não crescer. Não tem como não mudar. Não tem como os adolescentes não sair da droga. Não tem como os jovens não ser libertos. Não tem como Campinas não ser mudado. Nós só precisamos entender. Nós só precisamos entender. E quando a gente entende, a gente quer as coisas diferentes. Timóteo, permaneça no quê? No que você aprendeu, meu filho. O que você aprendeu? A palavra. Quando você era menino, você lia. E é tão interessante que agora ele está com 30 anos. Ele começou a ler a palavra novo e a palavra tem sustentado ele até com 30 anos. A pergunta que eu faço para nós é, se você depender da palavra, quando você tiver com 30 anos, como que vai estar a sua vida? Devido à sua rotina de leitura que você vive. Com 30 anos, o Paulo está dizendo, permanece na palavra. Que você lia desde o tempo da sua meninice e continua lendo hoje. Você com 30 anos, qual é o efeito que a palavra vai ter causado na tua vida? E o Paulo falou para Timóteo, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. A palavra.
desde do tempo da sua meninice, desde quando você era mais novo, desde quando você era mais jovem. Aí vem o salmista dizendo, porque a tua palavra, Salmo 119, 105, ela é lâmpada para os meus pés e ela também é luz para o meu. Aí vem o salmista dizendo no Salmo 1, bem-aventurado é o adolescente que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer, porque o que vai te livrar dessas rodas, o que vai te tirar dessas rodas é a palavra. O que vai te libertar dessas rodas é a palavra. O que vai fazer você ser diferente é a palavra. Aí é tão interessante que Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, o que você está vendo? Aí ele diz assim, eu estou vendo uma vara de amendoeiro. Aí Deus diz, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha. Aí Jesus, antes de subir ao céu, ele faz uma oração a Deus e diz, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra, Pai, santifica eles na palavra, porque eles santificados na palavra, eles não vão andar igual ao mundo, não vão viver igual ao mundo, eles vão ser separados do mundo, eles vão estar no mundo, mas o mundo não vai estar neles, eles vão transformar o mundo, eles vão revolucionar o mundo, eles vão contagiar o mundo, e não é eles que vai querer o que o mundo tem, é o mundo que vai ter que ser transformado por eles. É o mundo que vai. É o mundo. Toda a escritura divinamente é inspirada por Deus. Quem lê o livro aqui? Livros? Quem gosta de ler livros? Livros? Gosta de ler livros? Gosta? Gosta, mas alguém gosta de ler livro? Quando você vai ler um livro, aí você abre lá, tem o nome do autor. Aí você olha e vê o livro, o autor não está lá. Mas aí você abre a Bíblia, o autor da Bíblia está... Pode falar. Pode dizer que eu estou presente com você aqui. O que você precisa? A Bíblia, ela é o único livro que você lê e o autor se faz presente. E toda palavra, ela é inspirada por Deus. Nós temos que amar esta palavra. Nós temos que fazer o que Deuteronômio 6 diz. Vai jantar, vai levantar, vai para a rua, volta, ata, faz todas as coisas por intermédio da palavra. Ande conforme a tua palavra. Aí vem o Salomão, homem que pediu a sabedoria para Deus escrever nos provérbios, ele diz 1:7. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos os desprezam. Nós não podemos desprezar a palavra. Nós precisamos se dedicar à palavra. Coisa boa é ter no meio dos jovens e dos adolescentes competição de quem lê o livro de Gênesis mais rápido. Para ver quem leu mais o livro de Êxodo mais rápido. Não por uma disputa, mas aquela coisa que vai contagiar um ao outro de uma maneira. Amigo, vamos lá, vamos começar o livro de Gênesis. Aí de repente você vai chegar e você já não vai nem ficar falando do Coríntios mais, porque até na Bíblia o Coríntios perde, verso 2 Coríntios 1. A Bíblia nós vamos olhar e ver toda essa situação, não vai nem ficar falando de coisa mundana, e às vezes você diz assim, eu não falo nada da Bíblia, eu não falo, aí você vai dizer, aí vem a própria palavra e diz, e a boca, ela fala do quê? Se você não enche seu coração de Bíblia, você vai falar de Bíblia como? Se você não enche seu coração de Deus, você vai falar de Deus como? Mas o Paulo falou para Timóteo, e tu permanece. No que, Paulo? Naquilo que você aprendeu. O que eu aprendi, Paulo? Desde a sua meninice, você sempre leu a palavra.
Como que eu conheço mais de Deus, Jonathan? Lendo a palavra. Como que eu aprendo mais de Deus, Jonathan? Lendo a palavra. Como que eu busco mais de Deus, Jonathan? Lendo a palavra. Como que eu me fortifico mais em Deus, Jonathan? Palavra. Como que eu seja mais usado por Deus? Pela palavra. Tudo é a palavra. E hoje em dia, graças a Deus que nós somos assembleanos, mas antes de continuar com a palavra, tirar a palavra e colocar o quê? O mundo. Tiraram a palavra e colocaram o mundo. É tão interessante que está cheio, mas isso não me assusta, sabe por quê? Porque quando Jesus estava pregando a palavra, ele falou para os judeus que os judeus veio atrás dele só porque eles comeram pão e peixe. Aí Jesus começa a pregar um sermão duro e eles vão embora. Mas o dia que Pedro recebeu na pesca maravilhosa lá um monte de peixe, e ele começou a seguir Jesus, ele deixou os peixes por causa de Jesus, e o povo estava seguindo Jesus por causa dos pães e peixe, e Jesus está pregando um sermão duro e pede para o povo ir embora. Aí o povo vai embora porque duro é o sermão. Aí olha para Pedro e diz, para onde eu irei? Se só o Senhor que tem palavra. Senhor tem palavra que muda, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que fortalece, palavra que leva para o céu, palavra que dá vida, palavra que dá renovo, palavra que sustenta, palavra que dá força. A palavra faz tudo isso. E é tão interessante que os homens deixaram Jesus por causa da palavra e o Pedro falou, para onde eu irei? Se só o Senhor que tem palavra, vai em um lugar desse e prega uma palavra dessa no dia de hoje para você ver. Amanhã está vazio, porque o mais interessante para eles é o pão e o peixe. Mas nós ainda priorizamos a palavra. O Timóteo ainda aqui dentro é sustentado na palavra. Os Timóteos é fortalecido na palavra. Os Timóteo recebe vida na palavra. Os Timóteo tem força na palavra. Nós precisamos entender que nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Que desde a sua adolescência o Timóteo lia a palavra de Deus. Se coloca de pé, eu posso. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele pode batizar. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus batiza. Mas muitas das vezes não dá para a gente ficar forçando sobre uma coisa que nós não colocamos combustível. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Aí nesse dia vem um monte de gente. Mas a gente não orou na terça, não orou na quarta, não orou na quinta, não orou na sexta, não orou dia nenhum. Nós só, muitas das vezes, querendo ser batizados no Espírito Santo, porque o pregador falou quem quer. E o Espírito Santo, ele pode te batizar. Não é só aqui na festividade. É no seu quarto, na sua casa, na escola, no bairro, andando. Nós precisamos permanecer na palavra. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que precisa se reconciliar com Jesus.
voltar para Jesus? Nesta noite, a palavra de Deus ela nos mostra dizendo que te purifica de todo pecado. E se você uma hora, um dia foi um Timóteo, você pode voltar a ser ele hoje. A palavra te dá força e te dá sustento para isso. A palavra é aquela que te sustenta. Me afastei. A palavra nos mostra que o sangue de Jesus ele te purifica de todos os pecados. A palavra de Deus é aquela que mostra que o pródigo saiu porque ele estava dentro da casa, mas estava com o coração no mundo, mas depois que ele estava no mundo também, ele voltou com o coração para o Pai novamente. E às vezes você pode sentir falta do Pai nesta noite. Você está dentro da igreja, mas você não tem uma vida de cristão. Eu canto no jovem, eu canto nos adolescentes, mas eu preciso ter um encontro, preciso ter uma vida mudada com Jesus. Eu preciso ter uma vida diferente com Ele. Eu preciso levantar minha mão, aceitar Ele e ter compromisso, relacionamento com esta palavra. Tem alguém, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Se tiver alguém que precisa vir, se você quer fazer uma aliança nova com Jesus, se você precisa aceitá-lo novamente como único e suficiente. Querido Deus, pregamos a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Eu quero pedir para que o Senhor santifique cada um que aqui está na Tua palavra. Que o Senhor levanta cada um dos adolescentes que estão aqui cheio da Tua palavra. Que o Senhor dê revelações. Eu te peço para que o Senhor Jesus derrame dons da palavra sobre a vida desses adolescentes. Eu quero pedir para que o Senhor derrame o dom da ciência da palavra sobre eles. Eu quero pedir para o Senhor que o Senhor dê sabedoria, abre a mente, abre o coração, incluindo também a minha vida no meio deles, dizendo que nós queremos ser apaixonados pela Tua palavra. Que o Senhor capacita cada um desses líderes, dê palavras para eles, palavras transformadoras. Que eles façam discípulos como Timóteos. E que esses Timóteos que estão vindo também façam outros Timóteos. Levanta no nosso meio missionários, esposa de pastores. Levanta no nosso meio pregadores, pregadoras, homens e mulheres de Deus, evangelistas, por onde eles passarem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, a Tua palavra nos mostra, quando Abacuque diz, eu ouvi a Tua palavra e temi, eu preguei a Tua palavra. Começa um avivamento em nós, traz arrependimento na nossa alma, traz lágrima em nós, traz mudança de vida em nós. Porque tudo começa pela Tua palavra e nós ouvimos ela e tememos. Eu te peço, começa um avivamento nesses jovens. Começa avivamento nos adolescentes. Começa avivamento no grupo. Começa avivamento nos nossos pastores. Começa avivamento na liderança. Começa avivamento na nave da igreja. Começa avivamento em nós. E em tudo o Teu nome seja glorificado. Aquece o nosso coração. Reacende a chama em nós.
para a honra e glória do nome de Jesus. Nós te damos graça e te agradecemos por tudo. E todos que podem, digam amém. Amém.